Santa paz de Deus, que Irmandade, que inscrito do canal CCB Sem Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal da Família Cristã. Irmãos, nós vamos hoje falar sobre o culto que teve ontem. Eu fiz um vídeo ontem mesmo e postei sobre as maravilhas desse culto, irmão. Deus deu para o servo de Deus ali na frente falar algo. E eu logo em seguida fiz um vídeo a respeito daquilo, em que o servo de Deus falava, é o que nós sempre pensamos, né, irmãos? Aí, quando a gente vê alguém fraquinho na fé, alguém dizendo que muita gente manda mensagem para mim, irmão Paulo, ore por Deus para mim, ore por mim, eu estou fraquinho, eu quero voltar para a congregação, mas estou sem forças de adentrar, né? Porque é muito difícil, né, irmãos? A pessoa deixa de congregar e às vezes ela deixa por deixar, fica fraco, às vezes por não querer congregar mais, aí tá aquele desânimo em casa. Às vezes, irmão, porque às vezes ontem eu entendi assim, irmãos, veja bem, eu entendi a pregação do servo de Deus, porque até isso a gente tem que prestar atenção, porque senão a gente inverte as coisas e muitos vão falar, poxa, mas a pessoa fez, aconteceu e fez isso, fez aquilo, que é contra a graça de Deus e depois recebeu o perdão. Irmãos, o perdão em si é só Jesus Cristo. Eu não posso chegar aqui, condenar uma pessoa, o irmão ancião condenar aquela pessoa, nenhum irmão pode condenar, ninguém pode condenar ninguém, irmãos. Porque o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Mas pelo que eu entendi, isso são palavras minhas, opinião minha. Creio que a nossa querida Irmandade aí tem a mesma opinião. Eu creio. Por isso nós estamos num canal que um tem afinidade com o outro, né? Por isso que os irmãos falam, ó, gosto muito do seu canal, irmão Paulo, e eu tenho afinidade com o irmão, e gosto muito do seu canal, por isso que pensamos iguais, né? O que o servo de Deus ontem, Deus deu para ele falar ali na frente, irmão, foi neste sentido. Tem famílias, tem irmãos que deixam de ir para a congregação, mas ele não aconteceu nada, não discutiu com ninguém, ele não houve nada que desabonasse ele, né? Em termos de, vocês sabem, de pecado, né? Não vamos entrar nesse mérito. Só que ele deixou de ir para a igreja. Só que quando a pessoa deixa de ir para a igreja, irmãos, às vezes ele quer voltar, mas ele está sem forças. Por quê? Porque tem sempre alguma coisa soprando no ouvido. Ó, você vai chegar lá, vão todo mundo olhar para você. Ó, vai ter aqueles que vai falar, poxa, mas o que ele tem que vir fazer aqui? Né? E sempre entra esse medo, essa vergonha, né? Mas a pessoa precisa voltar, às vezes ela está com vontade de fazer parte, de voltar para onde ele estava, a casa do pai. O pai, quando houve aquela parte do filho pródigo, irmãos, quando o filho pródigo sai de casa, que está na Bíblia, o filho pródigo não saiu da casa porque ele errou. O filho pródigo, quando fala nessa parte do filho pródigo, ele não saiu da casa porque o pai falou para ele, ó, você não vai fazer mais parte aqui da família. Ou ele deve ter feito alguma coisa grave que o pai o pôs para fora de casa. Ele simplesmente saiu da casa porque ele queria liberdade. Ele queria ser ele mesmo. Né? Ele achou que ali na casa do pai, o que ele comia, o que ele recebia ali era pouco para ele. Ele quis ter curiosidade de conhecer, irmãos, lá fora, como que era. No entanto, ele não sabia como era lá fora. Por isso que eu digo, irmãos, quando uma pessoa vem de fora para dentro, essa pessoa já sabe o que é lá fora. Vamos, uma suposição, uma pessoa se batiza e essa pessoa fica muito tempo no mundo aí. Muito tempo essa pessoa foi, como diz, praticava de tudo nessa terra. Praticava de tudo e de repente
Deus entra na vida dele e chama ele nas águas do santo batismo, ele passa a ser um servo de Deus. Ele já sabe o que ele enfrentou lá fora. Ele já sabe que lá fora é mundo de ilusão. Mundo não dá felicidade para ele. Mediante esse hino que eu coloquei na intro aí, por causa desse vídeo mesmo, irmão. Às vezes a pessoa está lá fora, entra, quando se batiza na congregação, ele sabe a diferença de lá de fora para dentro da igreja. E às vezes as pessoas que nascem na graça, que está dentro da congregação, tem curiosidade de lá fora saber como que é. Esses são chamados os filhos pródigos, os servos de Deus, que por um motivo de, vamos dizer, preguiça mesmo, né? Não querer mais, perdeu aquela vontade de congregar, aquela vontade de estar dentro da casa do Senhor, ficou fraco, né? Ou por algum motivo de discussão, alguma coisa relacionado a isso. Esses são, irmãos, os filhos pródigos, as pessoas que não erraram, não infringiram a lei dos 10 mandamentos, né? Não infringiram a lei dos 10 mandamentos. Vocês olham aí a lei dos 10 mandamentos. Esses sim são os filhos pródigos que a igreja, né? Que a igreja tem como referência. Ah, mas o irmão saiu dentro da igreja, foi para outra igreja. Tá bom, foi para outra igreja. Quando esse irmão retorna de novo para a igreja, ele, para si, vou supor, você deixa uma igreja, vai para outra. O Deus é o mesmo, né, irmãos? Lá também estava servindo a Deus. Só que quando ele retorna para a igreja, para a congregação, ele por si próprio, não precisa ninguém chegar para ele e falar, ó, você é obrigado. Não, ele vai ter a sã consciência de se levantar perante a igreja dizendo que está retornando para a congregação, né? E aí ele vai falar, ó, fui para tal lugar, assim, 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 mas estou firme em Jesus Cristo. E a própria pessoa se, vamos dizer, não pedir um perdão, mas se reconciliar. O que é se reconciliar? Se juntar ao povo de Deus. Que ali muitos vão abraçar eles, né? Vai ter sempre um ou outro que, né? Isso daí é do homem mesmo, do ser humano mesmo, né? Mas vai ter aqueles que vão abraçar e vão, seja bem-vindo, irmão. A gente está aqui para juntar, não para dividir. Então, irmão, essa palavra de onde foi para esses irmãos, filhos pródigos que pararam. Vamos supor, você tem um filho, seu filho começa a ir no culto de jovem menor, tá ali, quando fica rapazinho, as coisas do mundo já parecem uma outra coisa para ele. Olha, pai, eu não vou mais para a igreja. Não, tu vai para a igreja, tu vai, não vai. Chega uma certa idade que você não pode mais opinar, né, sobre a religião dele, sobre o que ele quer. Fala, meu filho, lá no mundo, você vai chegar e falar, meu filho, lá no mundo você não vai encontrar felicidade. Mas se é o que você quer, então Deus vai te dar uma corda para você ir. Vou estar sempre orando por você, para onde você estiver nesse mundo, Deus guardar você. Isso que acontece com os filhos dos servos de Deus, né? E até servos de Deus aí que não tem pai crentes, mas acaba indo, voltando de novo para o mundo e lá não encontra felicidade. E é esta que quando vem esse culto online, que agora está todo mundo assistindo, que as pessoas vão se identificar. Quer ver, irmãos? No vídeo que eu postei aí, teve uns comentários. E foi até bom esses comentários aí, quer ver? Estou procurando aqui. Quer ver, irmãos? Tem uma irmã, olha só, de longe, hein? Com o sobrenome de apenas uma moça latino-americana. Acabei de assistir, viajando aqui de Massachusetts, em Nova York. Lindo, filho pródigo foi comigo. A irmã estava em Nova York e diz, o filho pródigo foi comigo, vou voltar. Tá aqui nos comentários, nem apaguei. Aí, Aparecida Mauro, a paz de Deus, que culto maravilhoso. Deus falou grandemente sobre os desprezos aos idosos. Foi Deus, essa é uma necessidade muito grande no meio do povo. E também sobre a internet, que estamos viciados. Tem jovem que está viciado nos jogos. Eles se juntam com as pessoas e nem conhecem o outro lado, esquece do mundo. Fiquei feliz por Deus falar desta parte, que é a parte que
Irmãos, o que acontece? Deus dá na boca do servo de Deus o que está acontecendo. Às vezes você está pensando ali uma coisa e chega na palavra, Deus dá na boca do servo de Deus. Né? Os jovens acham que é tudo normal, mas a gente vê a espiritualidade começa a ir embora. Que Deus abençoe por ter falado nessa parte. Essa é a Aparecida Mauro. Tem um acervo CCB. A paz de Deus, meu irmão querido Paulo. O culto de hoje foi maravilhoso. Keila Dutra. A paz de Deus, irmão. Hoje o culto online foi glorioso. Meu filho pôs no computador, no meu lar, uma comunhão perfeita. No computador. Deus Arena. Foi uma pergunta impertinente. Nós somos a nação abençoada. Por isso devemos cumprir o que Deus determinou. Enquanto estamos aqui na terra, obedecendo às autoridades. Que foi o que a congregação fez. Não abriram ainda por enquanto. Irmão, mesmo essa congregação amanhã abrir a porta, as portas da igreja, irmão, vai ter sempre um. Olha só. Essa congregação fala assim, os irmãos falam assim, irmãos, vamos abrir a porta da congregação, porque o governo autorizou, mas é mediante a máscara, né? Irmãos, vai ter sempre um que não vai querer pôr a máscara para entrar. Vai ter sempre um do contra. Para quê? Para que dê bochicho e boato que na igreja não deixaram ele entrar, porque o porteiro vai estar ali, o porteiro vai falar, irmão, precisa pôr a máscara, assim, assim, assim. Isso é uma suposição, né, irmão? Então os irmãos se acham por bem ainda deixar fechada a congregação. Nazaré Rocha, o santo culto online de hoje foi uma benção. Deus deu de falar palavra gloriosa e conselhos também muito magníficos. Ângela Maria Martins Ribeiro. Paz de Deus, irmão, eu tenho uma cunhada que é de outra denominação, veja bem. E todo culto eu mando para ela pelo WhatsApp e vejo que ela não perde nenhum. Irmãos, congregação, às vezes a pessoa vê um culto na internet aí e ouve sempre falar, eu sempre ouço falar da congregação. Eu sempre ouço falar, mas nunca vi um culto deles. Tá aí o culto. Para as pessoas que não conhecem essa obra de Deus, ouvir, ver esse culto, ver a decência, a disciplina, né, irmão? Tudo no seu devido lugar, né, irmão? Vamos lá para Esté Bernardes Oliveira. Cultos de bênção, é muito triste quem não assiste, estão perdendo. Estamos aprendendo muito. Cada culto aprendemos mais e mais. Janeri, a paz de Deus, mandar e peço orações para Deus abrir a porta de empregos, irmão? Emprego tá difícil, viu, irmãos? Empregos. Mas Deus vai criar um caminho na vida de cada um, né, irmãos? José Carlos, nossos velhinhos devem ver de casa o culto e louvor a Deus. Deve aprimorar nas imagens dos testemunhos. Quero dizer, os velhinhos acompanhar de casa todos os testemunhos, inclusive das irmãs. Isso mesmo. Patrícia Patti, a santa paz de Deus, queridos irmãos. Eu tenho 45 anos e estou com muitos sintomas que o irmão falou, muita deprimida. Meu esposo em janeiro teve 3 infartos. Ele está bem mais, muito estressado. Tenho minha mãe acamada e só Deus. Peço oração a todas vós. Foi a depressão que o irmão falou na pregação aí sobre a depressão, irmãos. Que muitos, pelo que eu conheço, muitos, se não estão morrendo da depressão, estão morrendo de infarto. Muitos não tem nem essa doença aí, nem pegou. Mas a preocupação com filho, com famílias, pai de família que tem um emprego, né, irmãos? É onde eu digo, Simão, vamos buscar Deus, vamos ouvir as coisas de Deus, que a gente vai se aprofundando nas coisas de Deus. De repente, esse mar remoto passa, essa onda passa por cima da gente, a gente sai por baixo. E vamos glorificar o nome do Senhor assim que as portas abrirem, né, irmão? Isilda Contreira, culto maravilhoso, graças eu dou por esse culto online. Sou organista e toco junto no culto em casa, é muito lindo isso. Como se eu estivesse na igreja, no meu dia de tocar. Também tem isso, né, irmã Zilda? O dia de tocar, a irmã sente aquela saudade, né? Aquele um vídeo que fiz anterior aí, que a organista é a vitrine. A organista chega na igreja, a primeira coisa que quando a gente vai entrando dentro da congregação, a gente ouve assim, ó, a organista está tocando esse hino. Às vezes tem irmão que fala assim, poxa, mas essa organista, ela toca tão suave que a comunhão já entra antes do culto começar.
Vocês não veem que quando vocês entram na igreja, tem os irmãos com a Bíblia, ali vendo as passagens bíblicas, e aquele somzinho bem de fundo, a irmã tocando, né? Muito lindo, irmão. É organista, é vitrine, e ela parece sim. É um dom maravilhoso, viu, irmão? Zezinha Soares, irmão, a paz de Deus. Mais um infarte está relacionado com o Covid. Esse vírus está vindo de várias formas. Está morrendo muito com infarte. Vamos prestar atenção. É isso mesmo, irmão. Está vindo de várias formas. E se ele não pega na pessoa, ele deixa a pessoa preocupada. Alguém da família pega, a pessoa se deprime, né, irmão? A pessoa fica em casa ainda já junta a solidão. A solidão junto com aquela pessoa já tem solidão. Por isso que eu fiz o vídeo, irmãos, que o irmão falou na parte da pregação aí, que os filhos abandonam o pai. Tem filho que abandona mesmo, irmão. A gente não falou aí, o irmão não falou de bobeira isso não. Tem filho que nem liga pro pai. Eu conheço pessoas assim. O pai tá lá, a mãe tá lá em casa, o filho tá lá na casa dele e o pai fica em casa com a mãe. E tem filho, irmão, que não liga nem pro pai nem pra mãe pra dizer assim. Pega ó, arrumei até um telefone aqui, ó, antigo, ó. Ó como que é antigo esse telefone, irmão. É o tijolinho. De 1900 lá vai pedrada. O filho não pega o telefone e fala: pai, tá tudo bem por aí? Mãe, tá tudo bem por aí, mãe? Hã? A senhora tá passando bem? Precisa comprar um remédio? Precisa ir na farmácia? Seus remédios de pressão? Seus remédios da diabetes? Tá tudo em ordem? Porque no postinho a senhora não pode ir. Teria que alguém da família, né? A gente, filho, né? Só tá aí sozinha. Quer que eu vá aí, mamãe? Tem que fazer mamãe mesmo. Ó, mamãe, eu tô indo aí, ó. Eu chego no portão. Não precisa nem abraçar, nem beijar. Eu chego no portão, a senhora dá a receita. E eu vou aí só olhar a senhora. Jogo um beijo de longe, faço um coraçãozinho. Só pra ver que a senhora tá boa. Aí a mamãe, o filho desliga o telefone. E a mamãe fala: meu filho me ligou. Aí sai falando pra todo mundo: olha, fulano tal ligou. Ele se preocupa comigo. Né, irmão? É isso que às vezes a pessoa entra em depressão. E tem muitos filhos que faz isso. Me perdoe eu falar, eu conheço muita gente. Conheço mesmo. Que faz isso. Não vai visitar os pais. Um telefone. Hoje, antigamente, era esse telefone aqui, ó. Antigamente era esse telefone, agora não, agora é celular, agora. Olha o barulho. Antigamente era esse telefone assim, hoje é celular, irmão, hoje é o WhatsApp. Você clicou: mamãe, tá bem aí? Manda um coraçãozinho pelo WhatsApp. E não tem tempo pra mãe, né? Aí você vê que quando Deus recolhe, aí tá lá, é o único que chega ali em cima do caixão que você vai ver aquele escândalo todo. Falta derrubar o caixão. Ah, não pode ir embora, minha mãe me deixou. E faz aquela cena toda. Mas em vida preferiu não visitar a mãe, não visitar o pai. E essa palavra que veio ontem, irmãos, tem grande fundamento. Tem grande fundamento. E as que virão por aí, irmãos, Deus vai tomar o homem, o servo de Deus, e vai falar o que a igreja precisa, irmão. Certo, irmãos? Que a igreja somos nós. Nós estamos em casa e ouvindo o culto pela internet. Não é pela televisão não, irmãos. Porque pela televisão você vai lá, na década de 80 tinha 8 canais, né? Eu me lembro quando era criança que o 8º era a Globo, Rede Globo parece. O 3 era TV Cultura e assim foi indo. E você colocava na TV Cultura, você via que a TV Cultura era menos agressiva, né? Já diz TV Cultura. Você ia colocando nas outras ali, como era futebol, na Rede Record com o SBT, era desenhos, você ficava ali. Na Rede Globo, que agora está um pouquinho, né, forte as coisas. Mas o que eu quero dizer é que na televisão você vai ali, coloca no canal e você é obrigado a assistir aquilo. Você é obrigado a assistir comercial. Você é obrigado a ver aqueles anúncios. E na internet não, irmãos. Que nem eu tô vendo aqui uma tela de televisão, está na minha frente, que eu faço como computador. Eu sou um pouco ceguinho,
Eu tenho que ficar vendo a teletelevisão. Mas aí, essa teletelevisão, se eu desligar essa câmera, se eu desligar meu computador, ela vira uma televisão. Se eu colocar no SBT, na Globo, ela vai ser uma televisão, um SBT e uma Globo. Só que eu uso este aparelho para complementar o meu computador, minha torre de computador que está aqui do lado. Eu uso ele para fazer os vídeos, para falar das coisas de Deus. Quer dizer, já não estou mais, né, naquele problema. E antigamente, irmãos, eu vou falar uma coisa, eu não digo no estado de São Paulo, que é da minha época, mas eu já ouvia desde criança que no estado do Paraná, que os irmãos eram bem rígidos, naquela época, não sei até hoje. Com televisão, sim. Diz que a pessoa não é que eles expulsavam da igreja, não, irmão, não é bem assim. Ah, vou sentar porque você tem televisão. Não. A pessoa ficava, vamos dizer, mal vista no sentido de que aquela pessoa não era crente o suficiente para receber, vamos supor, para receber um cargo de porteiro, um cargo de auxiliar de jovem, um cargo de cooperador, um cargo de cooperador de jovem, até o próprio ancião. Né, irmãos? Mas os anos foram se passando, irmão. As coisas foram se modificando e o que era pior ficou obsoleto. Porque nesse meio tempo entrou o quê? Vocês querem saber a coisa mais perigosa que existe é a internet quando não se sabe usar? A coisa mais perigosa é a internet. Tem muita gente que marca encontros, casais aí casados, servo de Deus, aí trai a esposa trai o marido pela internet, sabendo usar, irmãos. E nós estamos usando no tempo oportuno as coisas de Deus pela internet. Paulo escrevia cartas, né? Vocês veem aí, vamos entrar num site só da congregação, mas a gente vê da Assembleia de Deus, da Deus do Amor, vocês podem ver, entra no Facebook aí, que você vai ver culto de todas as igrejas, irmãs da Assembleia de Deus, irmã da Deus do Amor, e aí vai indo, irmãs pregando ali. Estão fazendo coisa errada? Não. Não estão fazendo coisa errada. Elas estão usando aquilo para o bem. Elas estão falando de Deus, elas estão propagando a palavra de Deus. Vai que alguém ouça aquilo ali, mesmo no seio da congregação, né? Gosta daquilo, irmãos. Tem uns que já não gostam daquela pregação, mas tem outros que gostam, tem outros que estão deprimidos, para ali e ficam ouvindo e já alivia a alma da pessoa, irmãos. E nós não podemos ficar diferente. Por quê? O mundo parou. Os recursos que está tendo aí, cada igreja está, né, tá recebendo. Este dia eu vi um link que me enviaram. Tem um link daquela igreja Tabernáculo da Fé. Tinha um link, tipo assim, live Tabernáculo da Fé. O Tabernáculo da Fé sempre fez live. Depois tinha uma live embaixo, mas foi os três juntos, irmão. Assembleia de Deus. Depois foi embaixo a congregação. Eu até ia salvar aquela tela, que eu achei engraçado. Os três entrou junto, né? Que até dia de culto eu tinha esquecido, né? Muita coisa aqui fazendo vídeo, acabou chegando o horário e entrou. Bom, é o recurso que está tendo. Agora, que mal tem esse recurso de nós, servos de Deus, muita gente por aí, irmãos. Uns parados, outros querendo voltar. São os filhos pródigos, irmãos. Os filhos pródigos. Não são aqueles filhos que um dia abandonaram a casa do Senhor porque praticaram algo desnecessário. E mesmo esses que praticaram esse tipo de coisa, irmãos, o perdão deles está na mão de Deus, não está na mão de cooperador, ancião, não, irmãos. Eles têm que haver com o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, é com Deus. O perdão deles está na mão de Deus. O que os irmãos quando prega aí é o filho pródigo, é aquele que por preguiça ou fraqueza mesmo. Às vezes, não vou hoje para a igreja, não vou amanhã, e vai deixando as coisas do mundo entrando e vai não tendo mais aquele compromisso de congregar, aquele compromisso de servir a Deus. Às vezes encosta instrumento, não vou tocar mais. Conheço um jovem, ou um jovem que deixou de tocar. Ele se prende no quarto 24 horas, só sai para comer. Toca um instrumento com uma beleza.
Mas ele entrou em depressão e está ali, irmãos. O cooperador jovem já foi com a mocidade lá visitar. Mas é o tempo de Deus, é o tempo que Deus, né, tem na vida do jovem. Entendeu, irmãos? São os filhos pródigos, irmãos. Que um dia voltará para a casa do pai e o pai não vai jogar em cara o que ele deixou de congregar. O pai vai falar para ele: seja bem-vindo, meu filho. Aí Deus faz uma festa na congregação para receber bem os servos de Deus. São esses os filhos pródigos, né? E vamos aqui, e teve mais uns comentários aqui, irmãos. Cilei Barroso: eu vi meus pais segunda-feira e a gente tem fé que Deus é maior. Vou deixar de ver meus velhos por causa disso. Vamos buscar força divina. Dá tudo certo, glória a Deus. Cilei Barroso foi ver os pais dela. Isso aí, mano. Tem que olhar pelos velhinhos. Decide Fátima: a paz de Deus a todos, bem-aventurado aquele que busca a palavra na parte espiritual e não na matéria. Passa o que passar, mas está firme na fé. Sabemos que vamos passar por tribulação. Não estamos indo na igreja, mas a palavra vem até nós. É isso aí, irmão. A palavra está vindo. A palavra está vindo no conforto da sua casa. Deus não deixou de falar com você. Entendeu, irmãos? Deus não deixou de falar com a sua alma. Deus não deixou de falar com os parados. Deus não deixou de falar com o filho pródigo. Deus não deixou de falar com nenhum na face da terra. Ninguém pode chegar hoje e falar: eu passei por esse problema da Covid aí e a igreja me abandonou, fiquei em casa, não veio ninguém me visitar, que ninguém vai visitar mesmo, logicamente. Né, irmãos? Esse negócio de ficar enchendo a casa dos outros. Ah, vou lá visitar, aproveitar que eu estou em casa. Não, irmão. Você tá levando a doença para casa daquela pessoa. A não ser quando é família, né? Mas visitar o servo de Deus para dizer que, estou sem fazer nada em casa, eu vim aqui olhar, não tem problema. Não tem problema. Mas e se você está passando pela rua, vai no mercado e você está com essa bactéria no corpo? E é que a pessoa toca em você sem querer e pega. Não tem problema? Tem problema sim. Né? Olha só, a Keila Dutra: paz de Deus, o culto foi glorioso. Meu filho pôs no computador, isso aqui eu já vi. É muito comentário, irmão. Muitos comentários. Ó, Esté Bernardes: cultos de bênção. Muito triste quem não assiste. Estão perdendo. Também já li. Deixa eu pular aqui. Irmão Condec: a paz de Deus, meu querido, muito lindo. O culto de quarta-feira, meu irmão, filho tocava, era muito virtuoso. Agora está parado. Ele tinha acabado de pedir à mãe buscar a palavra para mim. Então Deus usa da boca do seu servo. Quer dizer, ó, o servo de Deus lá na frente, falando esse tipo de coisa, os parados, os filhos pródigos. Olha só, irmão Gondek: a paz de Deus, meu querido irmão. Muito lindo o culto de quarta-feira. Irmão, meu filho tocava, era muito virtuoso, agora está parado. Ele tinha acabado de pedir: mãe, busca a palavra para mim. Então Deus usa da boca do seu servo. Você tocava hoje e não toca mais, filho pródigo. Vem para meus braços abertos para você. Chorei muito de alegria, o pai desse menino. Porque Deus ama os seus, né? Deus vai buscar no centro do inferno e resgata aquela alma. Né, irmãos? Se preciso for a alma, ele arranca das mãos de Satanás e traz aquela alma. Porque para Deus não tem alma difícil, irmão. Às vezes fala: tá lá perdido, tá lá jogado, tá lá na sarjeta. Mas se Deus ama aquela alma, ele vai lá e arranca da sarjeta e traz para sua graça maravilhosa. Deus faz isso. Irmão nenhum tem poder de fazer isso, mas Deus faz isso mesmo. E ainda, Gênesis, cara, e ainda digo mais: esses que têm dúvida a respeito dos cultos online são pessoas que querem fazer como tal os perseguidores de Daniel, que queriam encontrar um motivo para perseguir o povo de Deus vivo. Procurarão atingir o homem de Deus. Mas isso daí é notório mesmo. Regiane Silva: irmão, o cooperador de jovem nunca fez visita para minha filha. Era batizada e pediu uma visita, ele nunca teve. Irmão, Docilane Salta agora falou que Deus preparar, ele irá. Será que Deus nunca ia preparar? Vai ser, irmão. Irmãos, é porque assim, tem irmãos
que cooperador jovem, né? Tem uns que é colocado no ministério, ele tem um amor junto com a Irmandade. Eles vão visitar. Agora tem uns, irmão, não é que ele não tem o amor, ele tem o amor com a Irmandade. Mas ele é meio assim nessa parte, meio desapercebido, irmão. E tem mocidade que ajuda o cooperador. E tem mocidade que não ajuda o cooperador. Olha, nos cultos que eu fiz parte da mocidade, a mocidade, elas ficavam olhando os irmãozinhos que não vinham congregar, aqueles que estavam bem fraquinhos, elas chamavam o cooperador jovem no final do culto e batia papo com ele, irmão, eu vi que fulano de tal não está vindo hoje. Porque o auxiliar de jovem, ele é o auxiliar do cooperador de jovem. Vocês sabiam disso? Tanto a irmã como o irmão. A irmã dá o recitativo. O irmão, que é o auxiliar de jovem no recitativo, se o cooperador de jovem precisa faltar, não é o porteiro que atende o culto de jovem, não. É o auxiliar de jovem que tem que atender o culto de jovens. Porque já está dizendo, auxiliar. É a mesma coisa ser um cooperador, o caso homem, né? O sexo masculino. Ele é praticamente o substituto do cooperador de jovem na igreja. Pode ver que muitos cooperadores de jovem vêm de auxiliar de jovem. Né, irmão? E esses é que tem que, às vezes, não é que tem cooperador de jovem que não liga para a mocidade. Ele liga, mas às vezes tem mocidade que também não ajuda ele, assim, não conversa, não fala para ele que fulano tal tá assim. E tem irmãozinho também que não aceita, né? Não aceita a visita. Eu conheci um monte que não aceita a visita. Então, irmãos, este é o vídeo que a gente tinha que fazer sobre esses comentários aí na internet. Não esqueça, ó, tá aqui o telefone, ó, liga pro papai e pra mamãe, liga para eles perguntando como eles estão. Vamos ligar pelo menos também para os paradas aí que vocês conhecerem. Falou, ó, vamos assistir o culto hoje. Eu te passo um link do culto online. Vai ser uma maravilha. Amanhã, reunião da mocidade às 14 horas. É falar para eles, ó, vai ter reunião para os jovens parados, né? Vai ter reunião da mocidade, vamos ouvir. Se reúne na sala, né? Põe ali 10 minutos antes, que tem os hinos na comunhão. Vamos aproveitar, irmãos. Estamos em tempos de aproveitar as oportunidades que Deus dá para nós aí, né? Brasil é um país laico, país que, graças a Deus, tem todas as religiões, nenhuma é proibida, né? É um país abençoado por Deus, digamos, abençoado por Deus. E vamos entregar as autoridades na mão de Deus, presidentes, governadores, né? Chefe de Estado, vamos apresentar na mão de Deus e orar por eles também, né, irmãos? Então, irmãos, ficam todos na santa paz de Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser, ele adquirir. Fiquem com Deus.